Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer ao apoio e ao carinho que vocês dão aqui para o canal, pois hoje, dia 8 de agosto de 2022, o canal faz 1 ano. Então eu só quero agradecer por essa jornada que passamos juntos, em que vocês puderam compartilhar suas experiências e apoiar o canal de todas as formas possíveis. O meu muito obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração. Sem vocês, esse canal não iria para frente. E eu espero que possamos ter mais experiências construtivas nesses próximos anos do canal e que eu possa sempre estar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E você que visita o nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sino para receber sempre notificações de novos vídeos. E também a todos eu peço que deixe o seu like nesse vídeo para que o canal possa sempre continuar crescendo. Então é isso, galera. Dito tudo isso, vamos para mais um relato. Olá. O que eu vou compartilhar com vocês é baseado nos últimos vídeos que eu vi aqui no canal. Particularmente, essa experiência não foi vivenciada por mim, e sim pelo meu pai. Meu pai, desde que eu era criança, me contava uma história muito cabulosa. Ele vivia em um povoado bem afastado da cidade de Neuquén, na Argentina. Em uma casa bem humilde, morava ele e o meu avô. A região em que ele morava era quase na fronteira com o Chile. Ele era um camponês e se dedicava à criação de ovelhas. E fez isso desde criança. Nos últimos anos de vida dele, eu e os meus tios o trouxemos para a cidade para cuidarmos dele, até que finalmente ele descansou em paz. Ele contou que quando tinha os seus 20 anos de idade, em uma época de verão, ele foi encarregado de fazer sozinho o pastoreio das ovelhas, nas altas montanhas. Isso quando era época de verão. Ele sempre fazia isso com o meu avô, mas daquela vez ele tinha que fazer sozinho. Ele não se lembra bem o motivo de o porquê o meu avô não pôde acompanhar naquela vez. Era uma viagem de quase 1 mês, ida e volta. Ele teria que pastorear aproximadamente 150 ovelhas, sozinho, até as altas montanhas. O meu avô, por precaução, lhe deu um revólver, porque era provável que ele pudesse encontrar ladrões, tanto chilenos como argentinos, que cruzavam aquele território para roubar animais ou fazer emboscadas. Assim, meu pai tomou seu cavalo. Ele levou 2 cães e levou o seu rebanho de ovelhas até as montanhas. Apesar da idade, meu pai já tinha bastante experiência com esse tipo de trabalho. Ele não temia a escuridão e a solidão do campo. Os primeiros dias foram muito tranquilos. Quando a noite caía, ele montava um acampamento, fazia uma fogueira e passava a noite. Depois de uns 15 dias, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Como sempre, no fim do dia, ele levava as ovelhas para beber água em um rio quando possível. Acendia uma fogueira e cozinhava algo para comer. Ele disse que uma certa noite estava tão cansado que nem se lembra que hora ele adormeceu. Ele apenas se lembra que acordou no meio da madrugada com o latido dos cães. O seu cavalo também relinchava inquieto, como se algo o estivesse assustando. Quando meu pai se levantou, ele pôde ver, na beira do rio, 2 ovelhas já sem vida e destroçadas. Assustado, meu pai voltou para o acampamento e buscou em uma bolsa o seu revólver. Ele pensava que aquilo era obra de ladrões, mas ele não encontrou nenhum rastro de ninguém naquele lugar, nem mesmo pegada de outros animais. Meu pai pensou que aquilo poderia ter sido uma puma, e desde esse dia, ele passou a levar a sua arma na cintura. No dia seguinte, já quase anoitecendo, meu pai estava mais alerta, mas devido ao cansaço, acabou adormecendo, e novamente, no meio da madrugada, ele acorda com o latido dos cães. Meu pai rapidamente se levantou e os seus cães saíram correndo em direção a algum animal. Rapidamente, meu pai com a sua arma também correu. Ele chamava os cães, assobiava, mas os cachorros não lhe obedeciam. Em seguida, ele escutou um dos cães agora chorando de dor, e do nada ele se calou.
E nisso, escutou também um grunhido muito sinistro, que fez meu pai ficar com as pernas trêmulas. Ele deu um tiro para cima e viu quando o que parecia ser um puma sair correndo para a parte mais alta das montanhas, até desaparecer. Não havia luz suficiente para descrever aquele animal, mas o meu pai tentou presumir que aquilo era um puma. Porém, ele percebeu que era um animal muito grande para ser um puma. O seu pobre cão estava sem vida e despedaçado. Meu pai confessa que nunca tinha visto nada como aquilo. Em um ataque rápido, aquele animal desconhecido ceifou a vida do seu fiel companheiro com apenas uma mordida. No dia seguinte, ele começou a apressar o rebanho e à noite ele amarrou seu cão em uma árvore para que ele não saísse correndo atrás daquele animal e acabasse morto também. O medo de ser atacado manteve meu pai desperto. Ele começou a sentir que estava sendo vigiado de algum lado. Ele confessa que sentia como se sua cabeça estivesse pesando 1 tonelada, devido ao sono que sentia. Ele mal conseguia manter a sua cabeça erguida, mas naquela noite, aquele animal não apareceu, e tampouco nas 2 noites seguintes. Já na viagem de regresso, durante o dia, tudo corria bem, mas quando chegava a noite, as coisas ficavam complicadas. Meu pai parou em um lugar adequado para acampar. Ele amarrou seu cachorro, amarrou seu cavalo também, fez a contagem das ovelhas e ficou em frente a uma fogueira. Estava um céu estrelado e a lua não estava cheia naquela noite, porém iluminava bem a região. De repente o seu cão começou a latir de novo. Seu cavalo também parecia inquieto. Meu pai viu a direção em que o seu cachorro latia, e foi aí que ele viu aquele animal, que era semelhante a um lobo, porém muito esquisito. Aquele ser tinha as pernas traseiras tortas. Ele andava em 4 patas. Seus olhos eram muito vermelhos, e era um animal de quase 3 metros de comprimento. Sua respiração era ofegante, como se estivesse tendo um ataque de asma. Meu pai disse que nunca tinha visto um lobo tão grande como aquele, ainda mais com seus olhos que pareciam luzes de fogo, sem brincadeira. Meu pai viu que aquela besta estava se aproximando lentamente de uma ovelha, que estava distraída. Aquele monstro deu um pulo e agarrou em seu pescoço, e com poucas mordidas, estraçalhou aquela pobre ovelha. Meu pai sentiu medo a princípio, mas quando viu que aquela fera estava destruindo o único meio de sustento que ele tinha, ele sentiu muita raiva. Pegou o seu revólver e disparou. 1, 2, 3 vezes naquele ser que deu um urro de dor. Meu pai descarregou mais 3 tiros naquela coisa. Ele recarregou a sua arma, mas ele viu que aquele animal foi embora. Meu pai ficou quieto perto da fogueira, em alerta, esperando que talvez aquela criatura voltasse, mas felizmente não voltou. Ele ficou a noite inteira de vigília. Durante as noites seguintes, aquela coisa não apareceu. Quando finalmente ele chegou em sua casa com as ovelhas, ele contou para o meu avô tudo o que tinha acontecido. Desde então, meu pai começou a contar a sua experiência de que havia visto um lobisomem aos moradores do pequeno povoado em que ele morava. Alguns dias depois, enquanto meu pai e meu avô foram fazer compras no único comércio que havia naquele povoado, o comerciante estava conversando com outros fregueses e disseram que em um povoado vizinho acharam um homem sem vida em um matagal. O mais estranho era que esse homem estava sem roupa, não era conhecido naquele povoado e tampouco onde meu pai morava, porque se fosse, certamente as pessoas iriam dar falta de algum morador, por ser povoados pequenos, em que todo mundo ali se conhece. Meu pai teve a certeza que aquele cara era um lobisomem, e foi o mesmo dito lobisomem que o meu pai deu tiros naquela noite. Desde então, meu pai afirmava com toda a convicção que ele matou um lobisomem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.
Eu me chamo Ítalo, tenho 48 anos. Sou de uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Trabalho como analista em uma indústria aqui na minha cidade. Tudo aconteceu no ano de 2017. Eu sempre gostei muito de viajar e, na maioria das vezes, eu faço essas viagens junto com a minha esposa. Sempre que possível, íamos no meu carro passar o fim de semana em algum lugar diferente. Minha esposa, porém, nunca gostou muito de acampar. Poucas vezes ela foi comigo. Eu particularmente gosto demais dessa prática, de estar dentro do mato, acampando, perto de um rio se possível. Certo dia, no meu local de trabalho, um cara, sabendo que eu gosto muito de camping, me sugeriu um camping que ficava perto de uma BR, na direção oeste do estado. Eu vi as fotos na internet e achei o lugar muito bonito. Eu fiquei animado e resolvi ir. Convidei a minha esposa, mas ela disse que eu poderia ir sozinho. Ela dormiria na casa da minha sogra junto com os meus filhos, aquele fim de semana. Geralmente, quando eu acampo, eu prefiro dormir dentro do meu carro, por ele ser muito espaçoso e também para evitar mosquitos. No sábado pela manhã, eu acordei bem animado, por volta das 6 horas. Tomei o meu banho, tomei o meu café da manhã, arrumei todas as minhas coisas, pus dentro do meu carro e peguei a estrada. Como era a primeira vez que eu estava indo para aquele camping, eu tive que colocar o GPS para me orientar. Eu levei em torno de 1 hora para chegar no dito local. Algo que me chamou a atenção é que, quando faltavam uns 400 metros para chegar no meu destino, eu passei em frente a um cemitério. Chegando no local, eu fiquei maravilhado com aquele camping. Local fechado, muita grama, lugares para fazer churrasco e tinha até mesmo uma piscina. Com certeza seria um fim de semana relaxante, mas infelizmente eu presenciaria algo macabro naquele lugar. Eu falei com o dono do camping, ele me passou umas orientações e uma delas é que eu poderia entrar no camping até às 9 horas da noite. Eu comecei a tirar algumas coisas do carro, aproveitei e comecei a fazer churrasco e tomar uma cerveja. Assim eu fui desfrutando o dia. Chegando à noite, eu percebi que o clima estava fechando e parecia que iria chover muito. Além de mim, havia outras pessoas acampando em suas barracas e trailers. Por volta das 8 horas da noite, começou a chover muito forte. Eu já havia preparado meu carro para que eu pudesse dormir. Então eu entrei e fiquei vendo alguns vídeos e falando com a minha esposa pelo celular e também vendo algumas outras mensagens. O sono começou a bater. Eu guardei o meu celular e eu peguei no sono. Me lembro que acordei com um forte barulho de um trovão. Ainda chovia bastante. Eu olhei no celular e vi que já eram 2h30 da madrugada. Eu também estava com muita vontade de urinar. Pro meu azar, eu deixei o meu carro estacionado um pouco longe do banheiro. Eu queria muito usar o banheiro, mas sair debaixo daquela chuva, ainda mais de madrugada, seria bem desagradável. Eu fiquei ali deitado, tomando coragem para sair. De repente, eu percebo uma luz passando perto do meu carro. Eu achei aquilo estranho, porque até onde eu sabia, só se podia entrar no acampamento até as 9 horas da noite. E eu pensava que aquelas luzes poderiam ser de um carro chegando. O estranho é que haviam cães que as pessoas traziam consigo, e eles não latiram. Quando eu cheguei, todos os cães começaram a latir em direção ao meu carro. Mais uma vez, eu percebi uma fonte luminosa que passou perto do meu carro. Mas como eu estava deitado, eu não vi exatamente o que era, mas eu pude escutar um trotar de cavalo. Eu me perguntava o que um cavalo poderia estar fazendo solto no meio daquele camping. Então, eu resolvi me levantar para olhar e ver o que era aquilo, e me arrependo até hoje de ter feito isso. Havia um poste de luz aceso a uns 20 metros à minha esquerda. Eu vi nitidamente, mesmo debaixo de chuva, um cavalo andando entre os trailers. Aquele animal tinha uma grande tocha de fogo no lugar da sua cabeça. Eu fiquei ali meio sentado, em choque, vendo aquela criatura pela janela do meu carro.
Aquele bicho ia e voltava, andava entre os trailers e as barracas das pessoas que estavam ali. Eu achava que aquilo era só uma lenda. Eu me perguntava onde estavam os cães. Era um silêncio total, que só era quebrado somente pelo cair da chuva e dos trovões. Minha vontade de urinar foi embora. Eu estava me perguntando se alguém que estava ali comigo também estava vendo aquela criatura. Eu tentava processar aquilo que eu estava vendo. Era inacreditável ver aquela mula sem cabeça. Mesmo com muita chuva, tinha uma tocha de fogo ardente no seu pescoço. Depois de uns 20 minutos, eu vi que aquela mula sem cabeça se dirigiu até a entrada do camping e correu na mesma direção em que ficava o cemitério. Eu estava trêmulo, vendo aquela cena bizarra. Eu decidi que não iria mais ficar naquele local. Eu organizei as coisas no meu carro, afastei o banco do motorista, liguei o meu veículo e fui embora mesmo debaixo de chuva. Eu já tinha pagado o dono do camping, então não fazia diferença para mim. Me lembro que eu tive que passar em frente àquele cemitério de novo. E foi aí que eu acelerei mais ainda o carro. Mesmo debaixo de chuva, eu deveria estar correndo a uns 100 km por hora. Depois de já ter rodado uns 30 km, eu decidi parar na beira da estrada para urinar. Mas ainda assim, com muito medo, e olhando para todos os lados, para ver se aquela criatura não estava me seguindo. Cheguei em casa por volta das 3 horas da manhã. Minha esposa estava dormindo na casa da minha sogra, mas eu estava aliviado, então eu consegui dormir. No dia seguinte, ela percebeu que eu havia chegado mais cedo do que o previsto. Fiquei com vergonha de dizer a ela o que eu tinha visto naquela noite. Eu inventei uma desculpa de que os cães não me deixaram dormir, então decidi voltar para casa. Desde esse dia, eu nunca mais acampei em lugar nenhum. Eu ainda viajo, mas agora eu prefiro ficar em uma pousada ou um hotel. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu moro em Arkansas, Estados Unidos. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era um adolescente, eu tive uma terrível experiência. Me deparei com uma criatura que muitos não acreditam existir. E eu não contei essa experiência devido ao medo de ser chamado de louco. Meus pais se divorciaram desde que eu tinha 3 anos de idade. E desde então, eu passei a viver e ser criado pelo meu pai. Como de rotina, eu passava o fim de semana ou alguns dias ou feriados na casa da minha mãe. Isso perdurou por longos anos até que eu me tornei independente, mas eu ainda assim visito os dois sempre que possível. Quando eu era adolescente, me lembro que um dia eu pedi ao meu pai se eu poderia passar o fim de semana na casa da minha mãe, e ele disse que sim. Então eu fui para a casa da minha mãe, passar o dia e conversar com ela. Eu me lembro que minha mãe me levou para sair, fomos ao shopping, comemos em um restaurante e no final da tarde voltamos para casa. Eu me lembro que uns amigos da minha mãe foram até a casa dela já à noite e um deles sugeriu de jogarmos um jogo de mesa chamado Dungeons and Dragons. Esse jogo é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Estávamos jogando por volta de umas 2 horas e estava um clima bem divertido. Naquela noite eu estava sentindo muito calor. Eu achava a casa da minha mãe muito abafada. Eu perguntei à minha mãe se eu poderia sair um pouco para me refrescar do calor. Ela disse que sim. Todos que estavam na casa aproveitaram para fazer uma pequena pausa no jogo. A minha mãe mora na zona rural de Arkansas, especificamente em Arkansas River Valley. Ali, havia uma trilha quase de frente para a casa da minha mãe. Deveria ser umas 11 horas da noite, mas eu não tenho muita certeza. Eu decidi andar naquela trilha. Eu andei por uns 20 minutos. Depois de um certo tempo, eu comecei a escutar sons de galhos se quebrando atrás de mim. Eu me assustei, olhei rapidamente para trás, mas eu não vi nada. Após um breve momento de silêncio, eu retomei a minha caminhada. Pelos próximos 6 minutos nada aconteceu. Mas dessa vez, eu escutei um barulho que parecia estar mais perto. Nesse momento, eu comecei a ficar com medo. Eu decidi que já era a hora de voltar para casa.
Após alguns segundos, fazendo o caminho de volta para a casa da minha mãe, eu vejo algo parado bem no meio da trilha. Nesse exato momento, eu tenho dificuldades para descrever o que eu passei naquela noite e o quanto isso ainda me deixa trêmulo. Eu vejo uma criatura, não estava muito longe de onde eu estava. Por sorte, ainda não tinha me visto. Eu me lembro que suas pernas eram vergadas para trás, como se fossem patas de um cachorro ou até mesmo de um gato. A lua estava cheia, o que me permitiu ver um animal muito grande de pelos marrons escuros. O seu tronco e seus braços eram no formato de um homem adulto e bem forte, e tinha uma cabeça similar à de um pastor alemão. Eu realmente não sei como eu fiquei tanto tempo lá parado vendo aquela coisa, apenas olhando para aquela besta, ao invés de correr. Mas, devido à sua aparência, algo veio em minha mente: a palavra lobisomem. Após vê-lo, eu tentei sair furtivamente, mas eu não estava prestando atenção onde eu estava caminhando. Eu acabei pisando em uns gravetos que fizeram barulho, e o que fez com que aquela criatura olhasse para mim. Seus olhos eram amarelos. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer era correr. Mas eu nunca poderia correr de um predador daquele tamanho. Eu sabia, mas ainda assim, eu estava com muito medo. E o meu corpo me implorava para fazer uma coisa: correr. E assim eu fiz. Eu corri o mais rápido que eu pude. Eu escutei a criatura rosnando atrás de mim. Eu escutei também galhos de árvores se quebrando atrás de mim. Aquela coisa se aproximou de uma maneira descomunal, mas de repente ela parou. Eu me atrevi a olhar para trás. Eu vi aquele lobisomem em pé como uma pessoa, olhando ao longe. Parece que algo chamou a sua atenção e ele parou de me perseguir. Parece que alguma outra coisa despertou muito a sua curiosidade. Logo me deixou em paz. Eu continuei correndo até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe perguntou o que havia de errado comigo e por que eu estava chorando. Eu disse que estava tudo bem. Inventei a desculpa de que eu quis voltar correndo e o vento acabou irritando os meus olhos a ponto de lacrimejarem. Ela disse que tudo bem, apesar de que seu semblante era de alguém que suspeitava de algo errado em mim. Voltamos a jogar e depois de algumas horas, que todos foram embora, eu fui na cozinha beber água. Minha mãe segurou no meu ombro e me perguntou de novo o que realmente aconteceu. Mas eu insisti em dizer a mesma coisa que eu disse antes. Com um olhar suspeito, ela me disse para nunca mais sair tarde da noite naquela região. Ela sabia que algo sério havia acontecido comigo. Olá, o meu nome é André. Eu sou de Imperatriz, Maranhão. Eu tive uma experiência no ano de 2004. Eu tenho 27 anos. Na época, eu era apenas uma criança quando isso aconteceu. Eu morava a algumas quadras da casa da minha avó e eu tinha o costume de visitá-la. A casa da minha avó tinha uma cerca de madeira e uma cancela. Era uma casa bem humilde. Minha avó vivia doente pois ela contraiu uma doença cardíaca. Depois da aula, eu sempre ia visitá-la para almoçar em sua casa e depois, bem mais tarde, a minha mãe ia me buscar. Então, um desses dias, eu fui para lá fazer o mesmo que eu sempre fazia. Depois do almoço, teve um momento que eu fiquei sozinho na sala. Eu me lembro que eu estava olhando para a rua. Minhas tias estavam todas na cozinha lavando os pratos e conversando. De repente, eu olhei uma pessoa vindo em direção à entrada do portão da casa da minha avó. E quando a pessoa se aproximou mais, eu notei que era uma criança como eu. Porém, o que mais me assustou é que era uma criança idêntica a mim. Mesma roupa, altura, aparência física e tom de pele. Nesse momento, eu entrei em transe. Não conseguia piscar. Eu só olhava fixamente para aquela criança ou criatura, sei lá o que era aquilo, que se aproximava de pouco em pouco, já quase a meio metro de distância. Quando ele chegou quase perto da porta da sala, eu pude ver que essa criança, entre aspas, havia um diferencial nela. Os seus olhos eram totalmente negros. Bruno, naquele momento que eu estava em transe, parece que eu fiquei surdo.
Todos os sons ao meu redor ficaram abafados. Eu não conseguia dizer nenhuma palavra, e talvez, mesmo que eu quisesse pedir ajuda para alguém, eu não conseguia me mexer devido ao choque que eu estava. Aquele terror aumentou quando essa criança me olhou e sorriu com um sorriso tenebroso. Depois ainda acenou com a mão e começou a ir em direção ao beco que havia entre a casa da minha avó e o muro. Tudo isso pareceu uma eternidade. Ele acenava para mim como se eu fosse conhecido dele. Após essa criatura sumir, eu fiquei tentando processar aquilo por uns 2 minutos, e só fui me dar conta do que estava acontecendo depois de horas. Depois desse avistamento, passando-se 2 meses, a minha avó faleceu. Eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet a fundo para saber que tipo de fenômeno era aquilo. Uma criatura que se manifesta na forma idêntica a uma outra pessoa. E eu descobri que há muitos relatos relacionados ao fenômeno Doppelganger, uma criatura que aparece para prenunciar a morte de um ente querido. A minha avó em vida era rezadeira, e todos na minha cidade iam lhe pedir ajuda para fazer algum tipo de reza. Eu não sei se isso tem a ver com o que eu vivenciei. Por muitos anos, eu não contei isso para ninguém, porque como eu conheço bem a minha família, eles não iriam acreditar em mim. Enfim, essa foi a minha experiência. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Eric. Moro em Moçambiques, uma cidade pacata situada no estado de Goiás, muito famosa pelo turismo. Eu tenho 47 anos. Desde jovem, sempre respeitei muito o sobrenatural e sempre tive medo de assombração. Mas algo marcou a minha vida para sempre, quando eu e mais 2 amigos tivemos uma experiência de terror em uma certa noite no ano de 2009. Essas 2 pessoas que estavam comigo, vou chamá-los de André e Maurício, pois eu não pedi autorização a eles para contar esse relato para vocês. Naquela época eu trabalhava junto com meu pai, em um comércio que ele tem aqui na cidade. Apesar de eu trabalhar com ele e ser solteiro naquela época, eu já morava sozinho. Nesse período eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal que tinha na cidade, e lá eu conheci os meus 2 amigos. Eu frequentava essa igreja na época umas 2 vezes por semana. Eu sempre ia aos sábados, à noite, ou às vezes na terça-feira, quando não tinha muito fluxo de clientes no comércio em que eu trabalhava. Certa vez, o pastor da igreja queria fazer uma vigília de oração em um sábado. Ele queria que fôssemos para uma serra muito famosa aqui para orarmos e fazer uma vigília, e isso seria à noite. Estávamos planejando fazer essa vigília a umas 9 horas da noite. Essa serra é um pouco íngreme, até um certo ponto é possível ir de carro ou moto, mas depois disso é necessário deixar os veículos e ir a pé. Alguns irmãos da igreja tinham carros e outros tinham motos, como era o meu caso. Após um certo tempo, quando chegou o dia marcado, me lembro que à tarde, o pastor da igreja ligou para mim, avisando que não iria poder fazer a vigília, porque sua esposa estava doente, e ele pediu que fizéssemos a vigília em uma outra ocasião. Ele ligou também para todos os outros irmãos, avisando que não seria possível fazer a vigília naquele dia, e que seria melhor que fizéssemos a vigília em uma outra data. Os irmãos da igreja acharam melhor fazer a vigília em uma outra data também. Porém, eu estava bem animado para subir a serra. Eu tinha preparado até mesmo um lanche para levar e algumas coisas. Então eu decidi ligar para o André e o Maurício perguntando se podíamos subir a serra nós 3, pois eu estava livre à noite e não iria fazer nada naquele dia. E achei que seria bem legal subir na serra àquele horário. Ainda mais que eu tinha uma moto disponível e o Maurício também. Como éramos muito chegados, eles aceitaram e marcamos para as 8 horas da noite de irmos para fazer nossa própria vigília. Chegada a hora marcada, eu fui na casa do André buscá-lo. E depois fomos para a casa do Maurício. Chegando lá, chamamos o Maurício, ele subiu em sua moto e nós 3 nos dirigimos para a serra. Começamos a subir por uma trilha. Era bem estreita, o que permitia apenas a passagem de um carro por vez.
Mesmo de noite, a vista daquela serra era maravilhosa. O céu estava muito estrelado e muito bonito. Porém, todo aquele clima iria mudar para uma das piores noites que eu tive em minha vida. Como eu mencionei antes, uma parte da trilha não era possível seguir de moto. Tivemos que deixar nossas motos em um certo ponto e subirmos a pé. Escondemos as nossas motos dentro do mato por precaução e subimos a serra. Eu e o André trouxemos lanternas para iluminar o caminho. Vínhamos subindo tranquilamente, conversando e admirando a beleza do lugar. Em alguns pontos nós parávamos para beber água ou comer alguma coisa. Não tínhamos pressa de chegar ao topo. De repente, enquanto caminhávamos, começamos a escutar uns rosnados estranhos e uma respiração ofegante de um animal que parecia ser bem grande. O Maurício perguntou que animal poderia ser. Ele até cogitou que poderia ser uma onça, mas, até onde eu sabia, não tinha onça rondando por ali. Era um rosnado parecido com um porco, só que ao mesmo tempo de um cachorro. Começamos a andar com cautela na trilha, até que quando chegamos em um ponto percebemos que os sons vinham do nosso lado direito, e aquele animal parecia estar cavando um buraco no chão. Como eu tinha uma lanterna, resolvi focar a luz na direção em que vinham aqueles sons, que já estavam perto de nós. Foi aí que vimos um animal peludo, mas muito estranho. Era grande, porém deformado. Parecia ter a traseira mais alta que a dianteira e estava cavando entre as pedras. Seja o que fosse aquele bicho, não tinha notado ainda nossa presença, porque estávamos todos em silêncio vendo aquilo. Estávamos vendo aquele animal estranho, até que o André teve a ideia estúpida de atirar um pedaço de pau naquela criatura. Aquele bicho virou e vimos a coisa mais horrível de nossas vidas. Era um tipo de cachorro, mas muito grande e deformado. Parecia estar apoiado em seus cotovelos e o seu focinho era voltado para o chão. Mas, ainda assim, eu pude ver os olhos amarelos brilhantes daquela criatura. Quando aquele bicho se virou e nos viu, após vermos o que era, saímos correndo. Eu escutei aquele bicho dar um grito muito alto, que gelou a minha espinha. Corríamos desesperados em meio ao mato, com os galhos das árvores batendo em nossos rostos. Como agora estávamos correndo em sentido ladeira abaixo, íamos tropeçando. O André chegou a cair e rolar no chão. Para o nosso desespero, nós podíamos escutar aquele bicho correndo atrás da gente por dentro do mato. Escutamos nitidamente o mato ao nosso lado se mexendo, dando a entender que aquela besta se movia muito rápido. Finalmente chegamos onde deixamos nossas motos. Subimos e aceleramos com tudo até chegarmos na cidade novamente. Chegamos a parar em uma rua para respirar porque estávamos muito ofegantes e assustados e nos perguntando que bicho era aquele. Eu levei o André para a sua casa e depois eu fui para a minha. Obviamente eu não consegui dormir naquela noite pelo susto que levei e também tentava entender que animal poderia ser aquele. Eu cheguei a contar essa história para umas 3 pessoas, mas todos riram de mim, dizendo que não havia nenhum animal naquela região. Como eu havia mencionado, enquanto fugíamos daquele animal, o André acabou tropeçando de maneira violenta no chão e somente depois que ele chegou em casa, ele se deu conta que havia fraturado a mão, pois ele começou a sentir muita dor e teve que ir para o hospital. Um senhor que morava na cidade disse que, baseado nas descrições físicas que eu dei daquele animal, o que vimos foi um lobisomem. E depois disso, eu fiz algumas pesquisas na internet e vi que muitas pessoas viram um animal com as mesmas características que eu vi e afirmavam ser um lobisomem. Após vários anos que aconteceu isso, eu encontrei esse canal e resolvi enviar esse relato. Desde aquele ocorrido, eu nunca mais fui naquela serra de noite. Acho que nem o André e o Maurício também. Os irmãos da igreja ainda chegaram a fazer a tal vigília naquela serra, alguns dias depois. Eu os adverti que havia uma criatura muito feia naquela região, mas muitos não me deram ouvidos, e acabaram indo, porém não relataram ter visto nada. Acho que somente nós, eu, o Maurício e o André, tivemos o azar de ter visto aquele lobisomem.
Não sei se outras pessoas ou turistas chegaram a ver aquilo. Acredite se quiser, mas hoje eu sei que lobisomens existem. E mesmo após tantos anos, eu não subo mais aquela serra à noite. E quando eu vou, somente quando é a luz do dia. E ainda assim, eu fico sempre alerta e apreensivo. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.